Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou o Thiago, sou arquiteto de soluções aqui de Azure, da Bra Software, um dos, né? Existem outros arquitetos aqui também. Hoje a gente vai trazer um conteúdo para vocês sobre governança e otimização de custos, né, dentro do Azure. E aí a gente separou um conteúdo bem bacana para vocês. Parte desse conteúdo eu vou mostrar aqui alguns conceitos e depois tem aqui o meu colega o Igor também, que é da parte do time de consultoria de Cloud Services, que ele vai dar algumas demonstrações práticas para vocês de como vocês podem fazer para otimizar, né, e sempre usar o Azure da forma mais inteligente possível, né? A gente gosta sempre de colocar dessa forma porque o Azure ele é muito personalizável, né? Então a gente consegue usar de muitas formas, mas o interessante é sempre a gente usar o Azure da forma mais inteligente possível. Desde já, a gente agradece a audiência de todos, que para nós, a Bra Software aqui, é sempre um sinal de prestígio a sua audiência. Então, como eu falei, o tema hoje vai ser governança e otimização do Azure, né? E aqui um pouquinho, bem resumido, o roteiro do que a gente vai falar hoje. Então, conceitualmente, né, a gente vai passar um pouco sobre a parte de assinaturas do Azure, o que é. Da visibilidade também é sempre bom relembrar, né, que existem serviços que são sempre gratuitos do Azure. Isso é muito importante também de vocês que utilizam a plataforma estejam, né, sempre cientes desses serviços. E aí o item 3 e o item 4 é a parte mais interessante, eu diria, né, que é o que pode ser feito, né, quais ações podem ser tomadas para que o Azure, né, o custo aí do ambiente de vocês consiga ser de uma forma mais estabilizada, né, digamos assim. E aí falar um pouquinho também do Azure Advisor, e aí a partir dessa parte o meu colega Igor, ele vai trazer aqui vários exemplos práticos aqui na plataforma para vocês. E aí para fechar a apresentação, eu vou falar um pouquinho da nossa oferta de otimização de custos, né, do ambiente de Azure de vocês, tá? Então, iniciando aqui, o que é uma assinatura de Azure? Basicamente, o Azure ele é uma unidade de cobrança, né? Eu gosto muito de fazer analogias para ficar simples o entendimento. Então, o Azure é como se fosse uma conta de luz, né? Então, todo mundo aqui tem, né, recebe suas contas de luz. Quando você observa lá na sua conta de luz, tem lá o número de instalação, né? Então, como é que o fornecedor de energia vai cobrar, vai saber quanto que você consumiu para te cobrar, né? É através desse número de instalação. Então, fazendo esse paralelo, o Azure tem uma assinatura, né? Que também tem um número de identificação, né? É um ID, né? Um número de identificação dessa assinatura. Então, a Microsoft ela vai te cobrar porque tudo que você criar vai ficar vinculado a esse número de assinatura. Igualmente, né, fazendo paralelo com a conta de luz, tudo que você consome dentro da tua casa de energia elétrica fica associado àquele número de instalação, né? Mas, diferente de uma conta de luz, no Azure você pode ter várias assinaturas, né? E na conta de luz você tem uma só, né? Um número de instalação só. Você não pode ter mais de um número de instalação. Então, no Azure você pode ter, né, separar por projetos e criar várias assinaturas para você fazer uma melhor gestão, né, desses valores, né, desses custos dos ambientes ou dos departamentos que a sua empresa possua. Então, você consegue fazer essa segregação criando várias assinaturas, né, como mostra aqui na imagem. A gente tem aqui uma assinatura do RH, tem uma assinatura do departamento financeiro e outra do departamento de marketing, né? Cada uma com recursos separados, né? Então, quando chegar a fatura, fica mais fácil de você visualizar o custo de cada departamento por projeto, né? E aqui em cima seria a casinha, né? Fazendo paralelo com a conta de luz. Então, aqui seria o contrato do Azure e as 3 assinaturas embaixo,
onde fica muito mais fácil de ser organizado, né, os recursos, e aí, no final do mês, quando fecha o ciclo de consumo, você consegue saber de forma mais simples quanto que deu o valor de cada projeto que cada departamento possui, tá? Seguindo aqui, existe outra forma também muito legal para quem tem um ambiente já maior, né, mais maduro e consome bastante dentro da plataforma, que é os grupos de gerenciamento, né? Isso aqui é mais aplicável para uma empresa que tenha muitas e muitas assinaturas e muitas pessoas também gerenciando e governando o ambiente do Azure. E aí vocês conseguem criar esses grupos de gerenciamento para organizar melhor as assinaturas, né? Então isso é muito legal e aplicável para esse tipo de cenário, tá? Na grande maioria dos casos, os clientes ficam mais com a parte de assinaturas mesmo. Acredito que aqui o Igor vai mostrar também um pouquinho na parte prática, tá? Era mais para dar uma visibilidade aqui para todos. A parte de serviços sempre gratuitos também, isso é muito importante vocês terem sempre em mente, né? Porque tudo no Azure é cobrado, mas nem tudo, né? Tem alguns serviços que serão sempre gratuitos. Então, por exemplo, VNet, né? Você pode criar até 50 redes virtuais dentro da plataforma que você não vai ser cobrado por isso, né? Existe também o Load Balancer, né? Na camada básica você também não é cobrado. Você consegue criar aí quantos forem necessários da camada básica. O Azure Active Directory na camada básica também não é cobrado, né? Principalmente para os clientes que tenham licença do Office 365. Então, vocês conseguem também fazer o uso dessa parte do Active Directory, né? Sincronizar a base de usuários para o Azure AD. Os NSGs também, que é uma espécie de firewall básico, né? São os grupos de segurança de rede, onde você consegue controlar a exposição, né, e a abertura de portas das máquinas do ambiente. Então você tem isso também de forma sempre gratuita, né? A Microsoft não vai cobrá-lo por isso. Uma coisa muito legal também, principalmente para quando vocês estiverem desenvolvendo sites, né, aplicações baseadas em web, né, vocês quiserem utilizar o Web App, vocês podem criar até 10 Web Apps na camada gratuita, né? Então você consegue criar esses Web Apps e não ser cobrado por isso, né? E tem vários outros recursos também. O Azure DevOps, por exemplo, é outro recurso, né? Até 5 usuários. Se você ativar o DevOps dentro da tua assinatura do Azure, você não vai ser cobrado se tiver até 5 usuários. Assim como outros recursos também, né? Eu não vou falar sobre todos, mas aqui a gente tem um link também para que vocês consigam, né, entrar nessa página e visualizar todos os recursos que têm essa gratuidade, tá? Então, a função do Azure também é um outro recurso muito legal, né? Vocês podem utilizar até 1 milhão de execuções e não serão cobrados por isso também. Então, é super importante aqui fazer essa ponderação aqui sobre esses serviços, né, que serão sempre gratuitos, tá? E trouxe essa imagem aqui para justamente, eu gosto muito de fazer esse paralelo, porque o Azure ele é uma conta de luz, né? Então, dependendo, diferente do ambiente on-premises, que você compra o seu hardware, coloca no data center e deixa lá sempre ligado, né? E aí você não vai ser cobrado pelo poder computacional, vai ser cobrado só a conta de luz, outros valores, né? Já no Azure você não tem uma sala física, você não tem a conta de luz para pagar, não tem manutenção de ar-condicionado para fazer, nem nada. Porém, você é cobrado pelo tempo que a máquina está ligada, né? Assim como outros recursos. Então, cada recurso tem sua forma de cobrança, né? E o Azure não é diferente, só que aí ele vai tarifar você conforme você vai utilizando os recursos. Então, é muito importante, né, diferente do mundo on-premises, do mundo local, né, vocês governarem esse ambiente da forma mais atenta possível, né, para que vocês façam uso de forma inteligente, né, e não desperdicem esse consumo de forma sem necessidade, né. Então, é muito importante, eu trouxe essa imagem aqui só para frisar muito bem esse conceito, né, que o Azure, ele
ele se baseia nisso, né? Então, você tem lá o teu número de instalação, que é a tua assinatura, e quanto mais você consumir, mais você criar recursos dentro do teu ambiente, vai ficar vinculado àquele ID da assinatura, e o sistema de tarifação da Microsoft vai te cobrar por isso. Tá? Então, super importante aqui trazer e fazer essa analogia com a conta de luz, tá? O Azure, ele funciona dessa forma também, só que com outras variáveis, claro. Né? E aí, dito isso, né? Então, vocês devem estar se perguntando, legal, mas como é que eu faço, então, para tentar, né? Diferente de uma conta de luz, a gente não tem como deixar o ambiente mais estável, né? Trazer aquela estabilidade de preços, né? No Azure, você tem algumas medidas que você consegue fazer no seu ambiente para que ele fique mais estável, né? Não que vai travar o preço no valor fixo, né? Isso não tem como fazer. Mas você consegue reduzir a oscilação de um mês para o outro com algumas ações, né? Então, com esse propósito que eu trouxe aqui essas informações, né? A primeira delas é com relação à reserva de máquina, né? Então, você, principalmente, especialmente com a parte de máquinas virtuais, né? Que é o que mais se utiliza hoje na nuvem, a grande maioria dos clientes, né? A grande maioria utiliza como infraestrutura como serviço, né? IaaS. E aí tem outros clientes também que usam plataforma como serviço e também, dependendo do recurso, você pode fazer a reserva. Então isso garante a você, né, uma redução maior dessa oscilação que você tenha, né, de um mês para o outro referente ao consumo. Né? E aí você consegue gerar uma estabilidade e aí pagar um preço fixo, né, por essa máquina, por esse recurso, né, seja um SQL como plataforma, por exemplo, né, saindo do mundo de máquinas virtuais, mas na grande maioria dos casos aplica-se a máquinas virtuais, né? E aí você consegue deixar o valor mais fixado, né, independente da utilização ou não. Então, vamos supor que você tem aí um ambiente de algumas máquinas virtuais e você pretende, né, reduzir essa oscilação. Você pode fazer a reserva dessa máquina. Então, se você deixar ela ligada ou desligada, não importa, porque você já reservou essa máquina, né? Então, ela vai ficar com um preço ali mais estabilizado, digamos assim, e aí você tem essa redução na oscilação, né? E o ambiente ele pode ser multidomínio, um ambiente isolado, e no Azure, na Microsoft, você tem dois prazos, né? Dois tempos de reserva. Quanto maior o tempo, maior o desconto. Né? Então você tem aí a reserva para 1 ou 3 anos. Então, para um ano, é em torno de 40% de desconto no preço da máquina. A gente vai ver um pouquinho alguns exemplos mais para frente, tá? E 3 anos, você fica em torno de 60% aí o desconto que a Microsoft te dá no preço hora máquina, tá? Então, a reserva, ela é uma medida muito bacana para que você consiga reduzir essa oscilação, né, nos preços mês a mês, aí, conforme o consumo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de recursos que são possíveis realizar a reserva, tá? Então, aqui eu trouxe um comparativo, por exemplo, dessas máquinas, né? Na primeira linha aqui, uma máquina da família E, né? E aí o preço dela sobre demanda seria esse valor, né? E aí se você reserva essa máquina, né, mesmo que você desligue ela, como eu disse, você tem um desconto no preço hora dela, por isso que ele cai, né, em torno aí de 40%, né, de 2.200 para 1.500. Assim como os outros recursos que tem aqui, né, o Cosmos DB, né, você pode também reservar esse recurso, é um recurso utilizado como plataforma, como serviço, mas você consegue também reservá-lo, tá? O outro recurso bacana também é o Blob, né, muito utilizado aí pelos clientes também. É possível fazer a reserva desse recurso, mas não de qualquer tamanho, né? É só um tamanho, digamos assim, uma volumetria bem alta, que a partir dessa volumetria você consegue fazer uma reserva. Então, aqui, no caso, é a partir de 100 teras o Blob, e aí você consegue fazer essa reserva, tá? HDs também é uma outra coisa muito legal, só que o HD ele é o único recurso aí que não tem essa redução expressiva no valor, né? Discos a partir de 1 tera você consegue fazer a reserva desse disco.
porém, a redução aí não é muito atrativa. Então, em termos práticos, a maioria dos nossos clientes não faz a reserva de disco, né? Eles utilizam como pay-as-you-go mesmo, até porque você, quando utiliza o disco como pay-as-you-go, né, você pode crescer o disco assim que houver a necessidade, tá? Então, por esse motivo também, eu acho que é um recurso que também tem muito mais volatilidade do que uma máquina, né? E aí eles preferem usar como sob demanda o recurso de disco, tá? O SQL também como plataforma, é possível fazer essa reserva, também tem um belo desconto, né, nesse tipo de recurso. E aí cai bastante também, a proporção é a mesma, tá? Para todos os tipos de recursos, exceto o disco de máquina, como eu disse. E o Synapse Analytics também é possível fazer a reserva desse recurso, né? Aqui, como vocês podem ver, cai bastante o preço dele, né? Então, era isso que eu queria falar com relação à reserva. E aí, trazendo outro exemplo também, uma outra medida para que se reduza essa oscilação, né, do ambiente, né, dos valores, é a parte do benefício híbrido do Azure, né? O que é legal? Aqui, muitos de vocês, eu acredito que vocês tenham um contrato de licenciamento, né, além do Azure. Então, o benefício híbrido é quando você tem um contrato de licenciamento com software assurance, né, nessas licenças que você possua no seu ambiente, e aí você consegue, né, as licenças que estão sobrando aí, que não estão atreladas a nenhuma máquina do seu ambiente local, né, você pode associá-las, essas licenças, você pode associá-las às máquinas que você vai criar no Azure, tá? E aí, com isso, você tem uma redução maior ainda, né? Além dos 40% que eu falei, porque quando você tem uma máquina no Azure, sem o Hub, o valor da licença do sistema operacional, do SQL também, se tiver nessa máquina, você vai estar pagando esse valor dessa licença embutido na máquina, né? E aí, com o Hub, né, você tem alguma licença sobrando no teu contrato, você fala, legal, eu tenho o SA também, o Software Assurance, dá para colocar numa máquina do Azure. Então, vocês podem ver aqui no exemplo, né, que você reservou a máquina por um ano e colocou a licença que você tem lá sobrando com SA, né, nessa máquina. Então, vocês veem aí que o preço cai absurdamente, né, e você paga só o preço da capacidade computacional mesmo da máquina, pura e simples, né? Então, aqui no paralelo, vocês podem ver que o preço sob demanda cai de 2.200 para R$ 970. É muita coisa, né? Então, é um saving muito, muito interessante e reduz, como eu falei, a oscilação, né, da variação de preço de um mês para o outro, tá? Então, é uma outra medida, né, é uma outra oportunidade que vocês devem avaliar e estudar aí junto com outros departamentos da empresa de vocês, para que vocês avaliem se tem licença sobrando, se tem SA, para colocar nessas máquinas, que aí vocês deixam de pagar a licença do sistema operacional e do SQL e colocam essa licença na máquina que vocês já possuem, né? Vocês já pagaram por ela. E aí traz mais economia para o ambiente de vocês e estabiliza um pouco mais aí o valor mês a mês do ambiente, tá? Uma outra medida também muito bacana é a parte de automatizar, né, o ligamento e desligamento de algumas máquinas e vocês não precisem que elas fiquem ligadas 24/7. Né? Nesse cenário de exemplo, a gente trouxe aqui um ambiente que a empresa X tem 10 máquinas virtuais. Porém, dessas 10, 4 delas ele não precisa deixar ela ligada 24/7, só funciona em horário comercial. Né? Então, aqui, no cenário atual, vocês podem ver que estavam todas ligadas 24/7, e aí o cliente estava pagando esse valor. Né? Quando vocês conseguem fazer essa automatização, né, do ligamento e do desligamento da máquina, vocês conseguem ter essa redução em 12 meses. Né? É uma coisa muito, muito interessante também de ser avaliada. Tá? Então, é uma outra medida que vocês devem levar em consideração. Né? Se alguma máquina eu não tenho necessidade que ela fique ligada 24/7, então eu posso gerar um script aqui, uma forma de automatizar e ligar ela, ligar e desligar só no horário que for necessário. Né? Então isso traz também uma redução da oscilação da fatura mês a mês e uma redução ao longo de um ano.
É uma redução bem expressiva, por sinal. E um outro exemplo também, aproveitando esse cenário, vamos fazer de conta que aqui, em vez de, o exemplo seria agora de a máquina não ficar ligada 24/7, mas eu não preciso mais dessas 4 máquinas, eu deletei essas 4 máquinas, né? Porém, eu deixei, né, esqueci por algum motivo, estou lá administrando o ambiente, eu deletei na pressa, enfim, e esqueci os discos e os IPs das máquinas aí que eu apaguei, né? E aí você, né, quando chegar a fatura no outro mês, esses valores dos discos e dos IPs, eles vão continuar sendo cobrados. Então, vocês, né, se esquecerem, por sinal, de apagar esses outros componentes, né, porque a máquina, no Azure, o disco dela e os IPs, eles estão separados da máquina, né? No mundo local, o disco está dentro da máquina. Então, se você desliga a máquina, você desliga o disco também. Né? No Azure, não. Né? Os discos eles só são atachados logicamente àquela máquina. Então, se você apaga uma máquina, mas deixa os discos lá, no outro mês a cobrança vai vir, né? Dos discos e de outros componentes que estavam trabalhando em conjunto com aquela máquina. Então, você teria esse desperdício. Então, é super importante pontuar isso também, para que vocês não esqueçam de apagar todos os componentes que a máquina utiliza, né? Não só a máquina, mas os discos, e nesse caso aqui, os discos e os IPs públicos que estavam atrelados a elas. Tá? Então, é muito importante falar desse ponto também. E outros exemplos de ações, né, que vocês podem fazer para que gere uma economia maior também. Né, eu já falei desse, inclusive, no slide anterior, que é o autodesligamento dos recursos, não só para DevQA, mas para ambientes produtivos também que funcionam só em horário comercial. Né? Então, da meia-noite às 8, né, você tem aí aproximadamente 33% de economia, é bastante coisa. Né? Vocês também, se estiverem utilizando o Blob, né, na camada quente, por exemplo, né, e não precisa, tem arquivos lá que estão há muito tempo na camada, mas não estão sendo utilizados. Vocês podem também criar outro container com a camada fria ou archive, né, arquivo, e aí vocês podem mover esses arquivos de forma automatizada também. E o Igor vai mostrar algo nesse sentido. Né? E aí isso gera também uma economia de custo, né? Porque o Blob ele é dividido em 3 camadas: camada quente, camada fria, camada arquivo. E aí a camada fria e a camada arquivo são mais baratas, né? A camada archive é a mais barata de todas. Então é importante também vocês avaliarem esse tipo de ação em cima do ambiente, para que, né, como eu sempre falei aqui desde o começo, usar o Azure de forma inteligente, pessoal. Tá? É muito importante para que vocês tenham a melhor experiência na plataforma e também com o serviço. Né? Instância reservada, já falei bastante também desse ponto aqui. Então, é uma medida muito bacana. Configurar alertas também no ambiente. Isso é uma outra ação super legal. Vocês podem colocar também lá dentro da plataforma. Né? Se exceder um valor X, né, que é o orçamento que vocês separam, aí a empresa de vocês separa mês a mês, quando exceder aquele valor, manda um e-mail para a pessoa responsável, e aí ele vai dar uma olhada lá o que está acontecendo, o que foi criado também, às vezes, né, pode fugir mesmo, se entrou algum projeto novo também, mas aí é sempre importante observar isso. Né? Outra medida super bacana também é utilizar o Azure Policy para restringir o acesso a recursos caros. Isso é super importante. Eu diria que é essencial, porque a gente já teve casos aqui de clientes que fizeram, né, tá lá com o Azure, tá com tudo, né? O Azure você pode criar tudo que você quiser, né? Então, já teve casos aqui que o cliente estava lá com tudo liberado, ele não colocou nenhuma policy, e outro membro da equipe foi lá e criou uma máquina super cara, né? E depois, quando chegou a fatura, aí não, né, se assusta, aquela coisa toda, e aí veio para nós para entender o porquê, e aí viu que criou uma máquina de forma indevida, né? Então, isso tem como você restringir, você deixar mais difícil, né, essa criação de recursos, né? Para que não exceda principalmente o seu orçamento, porque o Azure é uma conta de luz, né? Como eu já disse antes. Então, se você cria um recurso, mesmo que sem querer, e depois chega a fatura,
aquele recurso já foi consumido, já foi utilizado, né? A máquina ficou ligada e a máquina era super cara, mas aí chegou a fatura, aí não tem muito jeito, né? Tem que pagar, né? É igual a conta de luz, se a gente deixou o ar-condicionado o mês inteiro ligado e não desligou, depois chega a conta de luz, a gente não tem como chegar para o fornecedor de energia e falar, olha, eu esqueci aqui o meu ar-condicionado ligado, me, me desconta esse valor aqui, né? Não dá para fazer isso. Então, no Azure é a mesma lógica, tá? Se você ligou uma máquina, mesmo sem querer, esqueceu ela ligada, depois chegou a fatura, tem muito o que fazer, né? Tem que pagar, porque já foi utilizado aquele serviço, tá? Recursos autoescaláveis também é uma coisa muito legal, né? De você colocar lá no Azure, né? Usar o Scale Set, configurar certinho para escalar conforme a demanda. Isso é outra coisa que também é super bacana de ser utilizado dentro da plataforma, tá? E dimensionar novamente recursos que foram superdimensionados. O que é isso? Por exemplo, aqui você tem uma máquina virtual, né? Vamos supor que você criou lá uma máquina de 4 vCPUs, 16 GB de RAM. Só que você não está usando nem metade desse processamento, dessa memória dessa máquina, e você está pagando por isso, né? Então, qual é a maneira que você precisa fazer para que você fique pagando de forma adequada? É você reduzir o valor, né? Como eu falei, se não está usando nem metade, você pode reduzir de 4,16 para 1,28. Né? Você vai reduzir o preço dessa máquina pela metade e vai ficar com a máquina ali mais ajustada à necessidade da workload que está rodando daquela máquina, tá? É uma coisa também, uma ação super importante para que vocês consigam ter esse custo aí, né, do ambiente de forma mais ajustada, tá? E uma outra coisa também que dá para fazer é você colocar tags no ambiente, né? E aí você coloca um dono para aquela tag, né? Então você consegue atribuir esses rótulos para você também identificar de forma mais fácil, né? Então vocês podem criar uma forma de trabalhar no Azure, quem criar o recurso, colocar o nome de quem criou e o centro de custo referente àquele recurso para poder ficar mais fácil, né? Saber qual é o projeto que você está criando aquele recurso, né? Porque não se cria nada no Azure para ficar lá ligado e consumindo sem motivo, né? É igual na nossa casa, né? Eu sempre faço esse paralelo. Você não vai deixar uma luz ligada se você não está lá na sala, né? Se você não está naquele ambiente, você desliga a luz. No Azure é igual. E aí vocês conseguem colocar esses rótulos para que fique de forma mais fácil a identificação de quem criou, de qual projeto, qual departamento pertence àquele recurso, tá? Então, aqui eu elenquei essas ações, né, e pontuei todos esses detalhes para que vocês tenham visibilidade e ciência, né, de vocês seguindo essas ações, vocês conseguem utilizar o Azure da forma mais inteligente possível e pagando realmente o que vocês estão utilizando, tá? Então, é uma coisa que a gente sempre preza aqui para os nossos clientes, é que vocês utilizem da forma mais ajustada possível para a necessidade de vocês, sem desperdício, né? Então, esse é o ponto que a gente queria trazer aqui, né, com relação à parte conceitual. E uma coisa também super importante, né, antes de passar aqui para o Igor, é a parte do advisor, né, que todos os clientes de Azure têm esse conselheiro aí de forma gratuita dentro do ambiente, né? Explorem esse cara, ele já traz muitas coisas depois que vocês criam aí um ambiente no Azure, várias recomendações para vocês, né? E aí com essa deixa, eu chamo aqui o meu colega Igor para compartilhar sua tela aqui, Igor, conosco, por favor. E aí você mostra aqui o que você vai trazer aqui para os nossos clientes, parte prática, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Bem-vindo. Thiago. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Como o Thiago falou, eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco da parte prática, né, de alguns assuntos que ele comentou. Compartilhar aqui. Só falta compartilhar sua tela. Compartilhar. Show. A bola está com você. Estou vendo minha tela? Aham.
Perfeito. Então, eu vou começar aqui com a parte de management de grupos. Aí você comentou no início da apresentação. O Management Group serve para você poder organizar suas subscriptions, né? Então, em ambientes muito grandes, vocês provavelmente terão uma quantidade também grande de subscription para você poder segmentar o ambiente, né? Então, nesse caso aqui, por padrão, ele já vem com o Management Group Root, que vem com o ID aqui já padronizado. E aqui abaixo ele tem as subscriptions que eu tenho acesso por esse tenant, né? E a partir disso eu posso criar grupos de gerenciamento de acordo com a minha necessidade, né? Então no slide do Thiago mostrou ali que tinha, por exemplo, por times. Então tinha um management de TI, time de marketing, um time de infra e um de aplicação, se eu não me engano. Nesse caso aqui, eu fiz uma demo por ambiente. Então, criei um grupo de gerenciamento de dev, um de prod, e eu posso, por exemplo, criar aqui um de QA. Posso colocar aqui um ID qualquer, mas para identificação mesmo. Aqui é muito simples. Ô Igor, é o Bruno aqui falando. Tem uma pessoa que publicou aqui no chat, pediu para você, se possível, colocar um pouco mais de zoom na sua tela, para ficar melhor para enxergar. E, se possível, você falar um pouquinho mais alto, tá? Tá melhor? Tá melhor, obrigado. O microfone estava um pouquinho longe. Bom, vamos lá. Entendi. Ele deu esse erro aqui porque eles estavam montando um lab para mostrar para vocês e eu acabei exagerando no custo. Como tem um limite de custo, ele abaixou minha permissão para reader no ambiente. Eu não vou conseguir criar aqui o de QA. Mas para criar bem simples, você clica aqui em Create. Já está melhor? Já a tela consegue visualizar? Conseguir? Sim, acho que tá melhor. Se puder só dar mais um zoom aí, tá ótimo. Sim. Exato, tá ótimo. Obrigado, Igor. Então, por exemplo, eu crio um grupo de gerenciamento de dev, eu posso entrar aqui nele e adicionar subscriptions. E também, assim como a gente tem o root e a gente criou abaixo do root um grupo de gerenciamento de dev, consigo criar abaixo do de dev outros grupos de gerenciamento. Por exemplo, eu posso segmentar em dev por projetos de dev, da forma que melhor, né, para a empresa, na parte de governança. E aqui, no grupo de gerenciamento, por exemplo, nesse dev, você consegue visualizar todas as subscriptions que estão abaixo dele, todos os grupos de recursos, todos os logs que foram gerados, consegue fazer a parte de RBAC, né? Então, você consegue dar permissão a nível de grupo de gerenciamento. Por exemplo, eu tenho um owner nesse grupo de gerenciamento. Fica mais fácil, né? A parte de governança aqui, a parte de segurança. Então, essa aqui é uma telinha do Security Center. Então, ele mostra todas as recomendações de segurança baseadas em boas práticas do Azure em cima das subscriptions que está nesse grupo de gerenciamento, né? Também você consegue aplicar as políticas e que ele mostra a parte de deploy e também ver custos, né, que você tem desse grupo de gerenciamento, por exemplo. Parte de grupo de gerenciamento. Passa aqui para o próximo, o Azure Advisor. Já vamos falar ali no final. O Azure Advisor, como o Thiago falou, ele é gratuito. Ele traz recomendações para vocês, né, no ambiente de vocês. Então, todas as assinaturas que vocês têm visão, ele mostra aqui as recomendações. Então, ele tem recomendações de custo, segurança,
de operação de excelência, performance e aqui de passar para o português é melhor. Então, Confiabilidade. confiabilidades fugiu da cabeça. Confiabilidade, exato. Nessa minha subscript eu não tenho recomendação, mas vou colocar melhor, provavelmente vai trazer algumas. Por exemplo, ele trouxe algumas recomendações de segurança. Então, se eu clicar aqui em segurança, ele vai mostrar todas as recomendações que ele tem baseado em boas práticas do Azure, né? Então, por exemplo, aqui ele mostra que tem uma recomendação para você ativar o FTPS nos aplicativos web. Se você clicar aqui nessa recomendação, por exemplo, ele vai trazer uma breve descrição, né, dessa recomendação. Então, habilitar a imposição de FTPS para reforçar a segurança no acesso aos arquivos, nesse caso aqui, apps. Ele traz aqui para você também um passo a passo de como você pode fazer isso. Ele fala acesso ao aplicativo, vai em configurações gerais, estado de FTP e seleciona FTPS. Ele mostra aqui todos os recursos que estão sendo afetados, né? Nesse caso aqui, então, esses recursos, todos os recursos que estão em conformidade com essa recomendação estão aplicados. Por exemplo, se você, às vezes ele traz algumas recomendações que para a empresa às vezes não faz sentido. Então, você consegue isentar das recomendações que vocês preferirem. Vocês podem vir aqui isentar. Vocês podem colocar aqui o escopo, né? Então, você pode isentar essa recomendação a nível de management group, de assinatura ou até de recurso. Por exemplo, nesse caso aqui, posso isentar só de um web app específico. Estou falando aqui para ele que esse recurso aqui em específico não tem a necessidade de ativar o FTPS por algum motivo. Né? Então, você coloca o nome da isenção, por padrão ele já vem com o nome. Você pode definir uma data de validade. Então, por exemplo, até o final do ano não vai ser necessário. Você coloca a categoria e uma breve descrição da isenção. Você cria, a partir desse momento, nesse caso, ele estaria isentando esse web app aqui dessa recomendação. Mesma coisa para as outras. Você também pode criar alertas para você receber essas recomendações por e-mail. Você tem criar alertas. Você pode criar um recurso que é para você. Esse recurso é armazenado nesse grupo, que é mais só para enviar os alertas mesmo. Você escolhe esse grupo aqui. Vou colocar esse aqui lá. Você pode colocar a categoria que você quer receber. O nível de impacto dessa recomendação, você pode colocar por ti também. E você seleciona um grupo de ações com os e-mails das responsáveis, né, de quem precisa receber os e-mails dessas recomendações. Da regra, que vai aparecer no e-mail, habilitar após a criação e onde que ele vai salvar esse alerta. Então, você também consegue receber essas recomendações via e-mail. Por e-mail, o Advisor em si, ele não tem uma cobrança, né? Mas quando você envia notificações por e-mail, tem uma pequena cobrança de $5 de dólar. Você também consegue puxar um resumo das recomendações e consegue fazer algumas configurações aqui. Por exemplo, em regras, ele tem uma regra de utilização de CPU que você consegue editar ela para colocar, por exemplo, abaixo de, ao invés de 5%, colocar abaixo de 10% para você poder receber um alerta informando que essa máquina está com baixo uso de recursos, né? A máquina ela foi super provisionada, vamos dizer assim, e pode ser que você consiga fazer um resize dessa máquina para melhorar o seu custo, né, sem afetar o usuário final, porque ela está utilizando pouco recurso. Aqui para o próximo, máquinas virtuais.
como o Thiago falou, para você reduzir custo, você pode... Essa promoção. Você pode, por exemplo, colocar políticas, né, de start-stop nas máquinas. Por padrão, uma máquina virtual ela já vem com recurso para você poder desligar automaticamente as máquinas. Então, se você ativar esse recurso, você consegue definir, agendar um horário, né? Coloco aqui, por exemplo, às 19 horas, horário -3 Brasília, vai desligar a máquina e ele pode me enviar, por exemplo, uma notificação de e-mail, ou você pode colocar aqui uma URL de webhook para ele também enviar um alerta, notificação. Por exemplo, eu posso colocar aqui um e eu não vou conseguir salvar esse script que está desabilitado. Mas ele tem que me salvar. Ele, às 19 horas do horário de Brasília, ele desligaria a máquina e enviaria uma notificação. Mas alguns mais, o problema é que você teria que ligar ela manualmente. Para isso, você pode utilizar um runbook automation account. O runbook nada mais é que um script, PowerShell ou Python, tem alguns tipos de runbook que você pode utilizar para automatizar tarefas no Azure, né? Então, por exemplo, esse runbook específico é baseado no PowerShell e ele desliga e liga as máquinas de acordo com uma tag que a gente adiciona na máquina, né? Por exemplo, e tem uma agenda que eu deixei criada, que vai fazer um start todas as máquinas. Ele inicia 14 de novembro de 2021, ele dia 13, ele iniciava no dia 14, ele não está funcionando porque está desabilitado. Mas a agenda que eu criei aqui, uma agenda recorrente, né, baseada na tag dele, então de segunda a sexta ele vai startar às 8 horas. Então, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, todas as máquinas que tiverem esse tag name de Start Stop Policy e o valor de segunda a sexta, das 8 às 20, ele vai fazer um shutdown false, que nesse caso aqui seria o Start, de todas as máquinas que estiverem com essa tag aqui. Então, por exemplo, dessa máquina aqui, 4, ela tem essa tag. Então, o que o script vai estar fazendo? Ele vai estar buscando no ambiente todo todas as máquinas que têm essa política de start-stop. Então, ele vai falar, todas as máquinas com a política de start-stop policy, com esse valor aqui, ele vai ligar às 8 horas da manhã. E aí, eu também posso fazer um outro agendamento para ele poder desligar às 8 horas da noite. Então, eu posso vir aqui no meu agendas, posso adicionar um novo agendamento e criar um stop às 20 horas para todas as máquinas que tiverem essas tags aqui, tag name e tag valor. Da mesma forma que eu fiz para o start. É uma forma da gente automatizar o liga e desliga das máquinas no Azure. Próximo assunto, o Thiagão ele também comentou, no momento que você exclui uma máquina, né, ficam as dependências dela no Azure. Então, quando você vai excluir uma máquina, tem uma notificação aqui. Então, essa ação excluirá permanentemente a máquina virtual, que traz o nome da máquina. Os recursos associados discos, redes virtuais, etc., não serão excluídos e poderão ser removidos manualmente. Então, o que significa, né? Significa que essa máquina, que é a VMLab, ele é um serviço no Azure. Então, é um serviço de computação. Esse serviço, ele vai ser excluído. Você excluir esse recurso, você não vai estar mais pagando pelo recurso computacional que essa máquina tinha atribuída. Então, ela tinha, por exemplo, ela tem, nesse caso, um size P1S standard de um vCPU e 1 GB de memória. Você não vai mais pagar por esse vCPU e 1 GB de memória.
Mas ele vai excluir somente esse recurso aqui, que é o recurso computacional que foi atribuído aqui, por exemplo, esse disco do sistema operacional, que está vinculado a NIC e a GPU. Então, ele vai excluir somente a máquina virtual e os outros recursos vão permanecer. Você precisará também excluir manualmente, se for o caso. Okay? Partindo para o próximo, a parte de storage account. Storage account, o Thiago comentou sobre os tiers, né? Em containers, na parte de blog, você habilitou assim, discutindo, mostrando, esse assim. Aqui não tem nenhum container, mas eu poderia criar um blog. E nesse container, eu posso armazenar, por exemplo, backups. Né? É muito comum armazenar backups em containers como blogs. E para a gente ter uma redução de custo, nesse sentido, a gente pode criar um gerenciamento, uma política de gerenciamento do ciclo de vida desses blobs. Então, você pode criar aqui uma regra, deixa aqui. Você pode colocar aqui um escopo. Então, por exemplo, eu vou aplicar essa regra para todos os blobs na conta de armazenamento ou vou limitar com filtro. Então, eu posso colocar, por exemplo, lá só para um determinado container ou para uma determinada pasta dentro de um container. Eu posso fazer essa limitação por escopo. Você coloca o tipo para você poder alterar a camada de acesso dos blobs. Você tem que ter um blob, esse blob específico ele tem que ser blob, né, do tipo blob. Você não vai conseguir fazer se ele não for desse tipo. E ele está selecionando subtipo, né, então um blob de base. Em avançar, eu posso colocar, por exemplo, a partir de 30 dias, eu posso mover ele para a camada full, né? Que aí eu começo a pagar menos por ele, e a partir de 180 dias, posso mover para a camada de arquivos, que é o mínimo. Né? Na camada hot é para acesso frequente, para a camada full é a partir de 30, e para a camada de archive após 180 dias. Você tem um tempinho para você poder acessar os arquivos na prática. Isso que é essa diferença de valores, né? Então, você pode fazer essa regra que você pode automatizar, né, a mudança de tier desses blobs. Avança e finaliza. Você para o computador, vai adicionar a regra. Próximo tema é de instância reserva. Aqui em reservas, você pode adicionar e aqui você escolhe qual produto você quer reservar, né? Todos esses produtos aqui você pode reservar eles. E cada um tem mais específico para algum caso. Né? Máquina virtual. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer todas as recomendações de reserva de máquina. Isso aqui ele não vai mostrar porque é uma assinatura limitada que ele não mostra reserva de instância. Mas ele mostraria que, por exemplo, aquela VMware que eu tenho, ela não tem reserva. Então, se eu pudesse reservar, ela mostraria aqui o nome da máquina, a região, tem termos aqui de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Tem a frequência de cobrança, né? Então você pode pagar mensalmente ali de acordo com o valor que vai estar fixado, ou você pode pagar adiantado, né? Que é o valor todo daquela reserva. Você pode escolher aqui o escopo. Então, por exemplo, eu posso reservar um size de uma máquina e colocar um escopo compartilhado, que seria para todas as assinaturas dentro do tenant. Você pode colocar para todas as assinaturas dentro de um grupo de recursos, para uma única assinatura ou para um grupo de recursos específico. Aqui nessa parte, depois que você reserva, né, você coloca ela com o carrinho e fecha a compra da reserva, ela aparece aqui em reservas e você vê a porcentagem de uso que você tem daquela reserva. Vai mostrar todos os dados da reserva para você poder ter um controle do ambiente. Né? Aqui para o próximo.
na parte de policies. Em políticas também é gratuito. Deixa eu procurar. Então, aqui em políticas, você tem definições. Então, você tem uma série de políticas que você pode colocar no seu ambiente para você deixar ele, vamos dizer, o mais em conformidade possível com as boas práticas, né? Tem uma série de políticas aqui. Você pode selecionar uma, por exemplo. Eu selecionei essa aqui de Deny Locations. Essa política, ela, quando você aqui em definições, definições, ela estava aqui. Ela, não, para exibir a política, eu posso atribuir ela aqui. Eu coloco o escopo que eu quero, como assinatura, ou grupo de recursos. Eu posso fazer exclusões. Então, nesse caso, da política, ela é, ela é uma política que impede que você crie recursos fora de regiões específicas, né, que são as regiões que estão liberadas para aquele ambiente, por exemplo. Por exemplo, eu posso colocar aqui em produção, eu só posso criar recursos no Brasil. Então, eu crio essa política aqui para quando um colaborador, por exemplo, ele, porventura, acabar tentando criar um recurso fora do Brasil, essa política impeça ele, né? Então, eu posso fazer por aqui. Eu posso colocar, por exemplo, você ocupa a minha assinatura, eu posso colocar exclusões, por exemplo, essa política ela vai ser aplicada a essa assinatura, mas eu posso excluir, por exemplo, um grupo de recursos específico. Então, para toda assinatura, com exceção a esse grupo de recursos. Coloca aqui um nome para ela, a imposição de política. Esse aqui, se ele vai forçar ou não o colaborador a seguir essa regra, né? Então, por exemplo, se eu deixar desabilitado, ele ainda vai permitir que a pessoa crie fora do Brasil. Porém, ela vai trazer para você uma visão de todos os recursos que não estão em conformidade com essa política em específico. Geralmente deixa habilitado, né, para a gente pedir o colaborador de criar recurso fora das regiões específicas. Observa isso aqui e tem os parâmetros, né? Então, você pode colocar todos aqui, com exceção do Brasil. Selecionar todos, que vai demorar um pouquinho. Mas, por exemplo, eu não posso criar recurso na Ásia. Aqui, essa parte de correção que não precisa, isso aqui é mais específico para quando essa política ela for fazer alguma alteração no ambiente, aí você precisa criar uma identidade gerenciada para ela poder fazer alteração no ambiente. Por exemplo, você vai criar uma política de tag, todos os recursos que não tiverem tag específica, vai ser adicionada. Então, você cria uma identidade gerenciada para ela e a própria política adiciona essas tags, né, para ela poder fazer qualquer modificação no ambiente. Para essa política específica, não precisa, né, ela não vai fazer alteração. Ela só vai impedir o usuário de criar recursos fora da região específica. Se a política fosse fazer uma alteração específica no ambiente, você teria que adicionar uma identidade gerenciada para ela. Então, você coloca uma e vai seguir. E aqui você pode colocar uma mensagem de não conformidade para o colaborador, né? Essa mensagem ela vai ser exibida quando, por exemplo, um colaborador quiser criar uma máquina virtual na Ásia, que foi o parâmetro que eu coloquei aqui, não vai permitir ele. Mas se eu não colocar, o que vai acontecer se eu não colocar uma mensagem de não conformidade, né? Ele vai só poupar um erro para o usuário e vai falar não está em conformidade com a política ID 2345. Só que aí imagina se coloca no lugar do colaborador, né? Até ele descobrir por que aquela máquina que ele está criando não está em conformidade, já passou um tempo, ele já perdeu todo o tempo dele, né? Quando a gente coloca essa mensagem da conformidade, essa mensagem aparece para ele. Então, por exemplo, ele está criando uma máquina na Ásia
Quando ele tentar finalizar, vai falar para ele, ó, você não pode criar uma máquina fora da Ásia. O que você personaliza, né, a mensagem. Você pode colocar a máquina fora da Ásia para ele selecionar outra região. Assim ele não perde o tempo dele, né, procurando onde é que está o erro. E fica mais fácil. Passando aqui de políticas. Próximo. Assim como de região, tem uma outra também legal, que é de sites de VM. Então, você pode colocar, por exemplo, só esses sites específicos de VM você pode criar no ambiente, né? Porque hoje tem uma grande quantidade de sites Azure, né? De vários cursos. Você pode colocar só alguns sites específicos para poder criar. Próximo tema de autoscale. Alguns recursos no Azure você consegue, já vem já com recurso, alguns serviços no Azure já vem com recurso de autoscale, como por exemplo o App Service Plan. Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, se esse App Service Plan ele fosse de produção e eu precisasse de uma política de autoscale para ele, eu consigo criar e escalar horizontalmente. Então, eu posso colocar aqui, inicialmente automático personalizado, as métricas para ele. Então, essa escala de esse autoscale dele é horizontal, né? Então, ele não vai causar um downtime quando você for dessa política ela for ativada. Então, eu posso colocar aqui baseado em métricas, por exemplo. Eu posso colocar um limite máximo até quanto que ele pode chegar, né? Por exemplo, máximo 5. E aqui eu posso adicionar as regras. Então, eu posso falar para ele, toda vez que a média, né, foi maior que 70% de CPU, numa duração de 10 minutos, ele vai aumentar uma instância. Então, toda vez que a média for maior que 70%, numa duração de 10 minutos, ele vai aumentar uma instância. E aí tem um tempo de resfriamento de 5 minutos, né? Por exemplo, ele aumentou uma instância agora, ele vai esperar 5 minutos até fazer novamente essa verificação para ver se a média ainda está acima de 70%. Então, aí, se tiver, ele aumenta a quantidade de instâncias uma por uma, né? Até atingir o seu máximo, se for o caso. Você pode criar uma para aumentar, outra para baixar. Você pode criar quantas regras você quiser. Tem um limite ali, mas é o caso. Você também pode, ao invés de colocar dessa forma, tem alguns clientes que trabalham com eventos, né? Por exemplo, vai ter um evento semana que vem e eu posso criar uma política para ela ficar ativa só naquela semana. Então, eu posso colocar que na próxima semana, quando tiver o evento, eu sei que vai ter uma maior quantidade de acessos do meu site, por exemplo. Aí eu posso colocar aqui, quando chegar um determinado horário e dia, ele vai aumentar a instância e ele já vai adicionar uma regra para se caso não comportar, né, a quantidade de usuários, ele, ele aumente a quantidade de instâncias de rua, né, de acordo com a capacidade sendo utilizada. Então, tem como você fazer isso também. Passando aqui para o próximo, a parte de tags, né? Vou mostrar para vocês aqui algumas tags que eu adicionei, são poucos, você pode colocar até 12, se eu não me engano, tags no máquina. Então, aqui, por exemplo, algumas tags para você poder identificar o recurso, né? Porque quando a gente tem um ambiente no Azure, nem sempre a gente tem um padrão de nomenclatura. Então, você vai criando recurso, criando recurso, criando recurso, e quando você vê no final, você não sabe por que aquele recurso está lá, né? Então, as tags é importante para isso, para você chegar a um recurso e ver qual que é a finalidade dele. Você chega num recurso, por exemplo, desse aqui, você vê que quem administra ele é a software, é um ambiente de teste, centro de custo e infraestrutura, que tem uma política de start-stop. Poderia, por exemplo, ser um projeto, aí colocar aqui o nome do projeto e colocar, por exemplo, o nome do responsável desse projeto. Então, você já teria mais informações sobre aquele recurso. Outro uso legal de tags que a gente tem é no Post Management. Eu vim aqui no Post Management.
então, na minha está desabilitado, se vir aqui em análise de custo, eu consigo fazer um filtro baseando nas tags. É um uso bem legal que a gente tem hoje, a maioria dos clientes a gente utiliza, porque é uma forma muito boa da gente poder identificar, por exemplo, por que aumentou o meu custo do mês passado para esse mês, ou nos últimos 3 meses eu tive um aumento de custo, etc. Então, aqui em fatura, por exemplo, eu posso colocar esse mês e eu posso adicionar filtros. Então, aqui em filtros, eu posso vir aqui em marca, tag, selecionar aqui a tag, posso colocar aqui, quanto que eu estou gastando do centro de custo de infraestrutura. Vai aparecer aqui. Eu gastei esse mês até agora R$ 23,52 de todos os recursos do centro de custo de infraestrutura. Aí, em infraestrutura, eu gastei quanto só em produção, por exemplo? Eu posso vir aqui, ambiente, e não vai ter produção. Demo e teste. Só em demo, quanto que eu gastei esse mês? Aí ele vai mostrar para você, de recursos de infraestrutura do ambiente de demo, está gastando X. E eu posso colocar, por exemplo, eu quero ver das últimas 3 faturas, ou das últimas 12, ou eu posso colocar aqui um intervalo personalizado, 6, 12, como intervalo que eu preferir. Eu também posso agrupar, eu posso colocar aqui, por exemplo, por nome de serviço. Ele vai colocar aqui, eu gastei com esse valor aqui tudo em app service. Eu posso colocar também em recurso. Vai mostrar qual foi o recurso específico que eu gastei isso. Vai colocar aqui o nome do recurso. Vai colocar aqui, o nome é App Service Plain Lab. Vai falar, App Service Plain Lab, eu gastei esse tanto aqui nesse mês. Faz parte do centro de custo de infraestrutura, demo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, por dia. Dia 12 ele gastou. Dia 13 gastou 3,42. Dia 14 gastou 13,7. E hoje até o momento não gastou, mas é porque ele não atualizou aqui ainda, né? Ele atualiza de 24 horas de atualização. Você pode colocar aqui, por exemplo, também por tipo de recurso. Também. Então, bem legal. Mostrou que é o Microsoft Web Server Farm. Outra aqui também, Service Tio. Então, ele mostra aqui, tem uma partezinha, então um azul um pouco escuro, mas ele mostra que eu gastei X ali com, por exemplo, no dia 14, eu gastei 13,7 com o App Service da camada standard de Linux. E prêmio V2 eu não gastei, mas no dia 14 eu gastei 20 centavos ali com o prêmio V2. Uma outra visão também que você pode ter, ao invés de custo acumulado, é custo por recurso. Você pode filtrar aqui por recurso em específico. Esse mês, eu faço o filtro de tag, vou colocar aqui tudo do ambiente dele. Então, todos os recursos aqui desse mês do ambiente de demo são esses aqui, tiveram esse custo aqui, eu também consigo agrupar, granularidade também. E aqui ele mostra todo o custo que foi em cima daquele recurso, né? Então, por exemplo, essa máquina virtual aqui que está localização no Brasil nesse grupo de recursos, tem essas tags, teve esse custo por causa disso. Então, teve custo porque ela está com size DV3, né, que é o D8V3, teve esse custo aqui esse mês até o momento, e esse consumo aqui de banda, teve um data out de 3 centavos, não é nem 3 centavos, é 0,03, não é 0,03 reais. E assim como os outros também.
E você também pode salvar essas visões que você cria para você não precisar fazer todo mês, né? Então, eu consigo salvar aqui a visão depois que eu salvo. Eu salvar aqui, eu não me deixa salvar. Aqui, a assinatura está desabilitada. Mas ele mostraria aqui na exibição o custo da outra toda vez que eu precisar pegar, por exemplo, desse filtro em específico, eu venho aqui no esse dash que eu criei, né? E visualizo. Eu também posso baixar também essas visões aqui. Se eu clicar aqui em download, eu consigo gerar um Excel baseado nessas informações ou no CSV. A imagem eu consigo baixar desse custo acumulado aqui, que é esse custo aqui em geral que ele mostra para a gente. Então, se quiser baixar essa imagem, eu consigo. Próximo é o Service Health. Serviço. Aqui em integridade de serviço, você tem informações sobre os atuais problemas em serviço que você possa ter, no ambiente de no Azure. Então, ele mostra que os serviços que estão atuais, no momento não tem nenhum serviço como problema. Ele mostra as manutenções planejadas que tem no Azure, né? Vou pegar aqui no histórico, por exemplo. Na última semana não teve nenhuma manutenção planejada, mas ele mostra ali que teve uma manutenção planejada nas máquinas virtuais, nas regiões aqui que ele mencionou. Teria o horário de início ali no dia 18 de agosto, meia-noite TC. Ele dá aqui uma breve descrição do que é essa manutenção, né? No Azure, ele tem umas manutenções periodicamente nos recursos. Então, isso aqui é para você poder se preparar, né? Às vezes, essa manutenção pode causar um downtime. Então, é bom para você poder se preparar, você ter essa visão. E aqui, você pode criar alertas. Então, toda vez que tiver uma manutenção planejada no Azure, você pode receber um alerta. Ou toda vez que tiver um problema em um recurso, você pode criar um alerta também. Então, aqui, adicionar alerta. Você pode selecionar aqui a subscription, os serviços que você quer receber alerta, as regiões, né? Você tem o seu ambiente no caso, e aqui o tipo do evento. Então, se é um problema, uma manutenção, se é uma consultoria de integridade ou de segurança. Esses dois últimos aqui é no caso do... Esse é o Service Health, e esse último aqui é do Security Center. Já vou mostrar para vocês. E aqui é a ação, né? Então, eu posso criar aqui um alerta para ele poder enviar, né, todos esses eventos aqui por e-mail, para quando tiver. Okay? Agora tem um Service Health também. Posso criar, por exemplo, abrir um recurso qualquer. Service Health, integridade de recurso. Você pode adicionar aqui para ele... vai deixar desabilitado, mas eu posso criar, por exemplo, para todos os recursos e todos os tipos de recursos. Todos os recursos e os futuros também, ele vai enviar para mim um alerta sempre que tiver um problema nos recursos. Esse aqui é mais específico para os recursos que você já tem provisionado. Então, toda vez que tiver um alerta de integridade daquele recurso, por exemplo, é muito comum um usuário desligar a máquina a nível de sistema operacional, né? Então, ele logou numa máquina do Azure, foi lá e desligou a máquina. Quando ele desligar a máquina ali a nível de sistema operacional, você recebe um alerta de integridade no Azure. Ele fica nessa parte aqui de integridade de serviço. Então, você receberia um alerta dizendo, o usuário desligou a máquina localmente. Se você tiver com esse alerta aqui ativado, você vai receber. E aqui você pode filtrar por status do evento, status do percentual, status anterior e tipo de motivo. Que você pode colocar pelas executações, não só envio de e-mail, mas com grupos de ações você também consegue realizar algumas tarefas automatizadas ali no Azure, por exemplo, utilizando Automation Account.
você cria e seleta para você receber sempre uma notificação no e-mail para quando tiver algum problema ali no 100% que você tem no Azure. E, por fim, a abertura de ticket. Né? Se você tiver um plano de suporte no Azure, você abrir um ticket, consegue criar aqui uma solicitação. Aqui, criar a solicitação. Você pode selecionar aqui o tipo, né, do problema que você está tendo, uma técnica, você coloca a assinatura, o recurso que você quer, né? Poxa, coloca um resumo, né? Você coloca o tipo do problema, por exemplo, não estou conseguindo conectar na minha VM no web. Você coloca o seguinte tipo, por exemplo, estou tendo um problema com o meu IP público. Quando você coloca essa breve descrição, ele já traz algumas recomendações de solução para você. Então, é bem legal também, antes de você abrir um ticket na Microsoft, caso você tiver um plano no Microsoft de suporte, você dá uma olhadinha nessa solução recomendada. Aí, aqui nos próximos passos é para você colocar detalhamento do tipo de problema que você tem, a severidade, qual é a forma que eles vão entrar em contato com você, o idioma, informações de contato, etc. Bom, da parte de demonstração que eu tinha prática era essa. A gente volta com o Tiagão para continuar a apresentação. Perfeito, Igor. Muito obrigado por todas as orientações que você nos deu aqui. São muito válidas. Fiquei surpreso com a parte da reserva ali de 5 anos. Realmente é uma coisa que, para vocês verem como a plataforma é viva, né? Ela vai sempre se modificando. Eu vou dar até uma olhada na documentação depois, porque fiquei bem surpreso. E realmente é muito válido, assim, essas medidas, né? É bastante coisa mesmo, para você deixar o seu ambiente de forma usando da forma adequada, né? E da forma mais inteligente possível. Então, é super importante vocês terem isso em mente, né? Mas, se vocês não quiserem, não tiverem braço, não tiverem tempo, né? A empresa de vocês não dispor desses recursos, né? Desses mecanismos, aí vocês podem também contratar a Brasoftware aqui. A gente tem uma oferta, né? De otimização de custos, né? Que é o Cloud Cost Optimization. E aí o foco é justamente esse, né? É fazer um pouco de tudo isso que o Igor mostrou aqui na prática, né? Baseado nesses 3 pilares, que é a parte de governança, a parte de segurança e o gerenciamento dos custos, né? E o objetivo disso é você ter o seu ambiente ali sempre bem ajustado, né? Eu costumo dizer que é como se fosse o Azure é como se fosse um cavalo, e o cabresto tem que estar bem apertadinho, né? Então, se você só cria um ambiente e deixa lá, né, com o passar do tempo, né, isso você vai, né, como o Igor mostrou, você pode apagar uma máquina, esquecer um componente, né, não fazer uma política, enfim, tem vários detalhes que precisam ser sempre sempre tem que estar sendo monitorados do ambiente para que vocês tenham o melhor preço, né, e use a plataforma da forma mais inteligente, porque, como vocês viram, o Azure ele não tem nenhuma trava, né? A trava quem coloca é o próprio cliente. Né? Se o cliente não colocar nenhuma trava e tiver muitas pessoas administrando o ambiente, então pode acontecer de alguém criar alguma coisa muito cara indevidamente, né? Algum problema desse acontecer, e isso reflete no custo, né? Então, e dói bastante, né? Porque se acontecer algo do tipo, é realmente assim, né? A empresa pode não estar preparada e nem dispor daquele valor que foi, né, consumido ali indevidamente. Então, para isso, a gente tem a área de consultoria, no qual o Igor é membro aí, o cara super fera, junto com outras pessoas do time lá de Cloud Services.
Eles mexem em vários tipos de ambientes a todo momento, né, de vários clientes. Cada cliente tem um ambiente diferente, né, cada um com a necessidade específica. Então, eles são muito feras aí em analisar e fazer esse tipo de análise, né, em cima do ambiente dos clientes e trazem, né, o foco é justamente esse, de reduzir o custo do teu consumo aí que vocês tenham, né, em cima desses pilares, né. E aí eu trouxe aqui alguns slides só para mostrar para vocês rapidamente, né, o alvo, né, dessa oferta é justamente para clientes que já têm o Azure, né, já tem os ambientes aí provisionados, né, independente do modelo de contrato, né, você pode ter o Azure aí no CSP ou no Enterprise, não importa o modelo de contrato, você pode ter qualquer um desses dois modelos, o nosso time consegue atuar em cima dessa otimização do custo na nuvem, né? E eles fazem toda essa análise aí minuciosa do ambiente de vocês nesses 3 pilares e o entregável desse estudo, né, dessa oferta, é justamente um relatório com pontos críticos e todos os detalhamentos aí, recomendações, melhoria do ambiente, do que pode ser feito, né? O Igor mostrou ali, ele teve algumas limitações referente à assinatura, né? Porque a nossa assinatura é de demo, então a gente tem algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Então o Igor ali teve alguns empecilhos ali em mostrar alguns detalhes, né? Mas no caso de vocês que têm os contratos aí de Azure, CSP ou Enterprise, vocês não têm nenhum empecilho aí no ambiente, tá? E aí eu só trouxe aqui rapidamente, ó, algum um resumo aqui desse relatório, né, que o nosso time passa aqui. A gente pegou um caso de exemplo, e aí algumas das ações no pilar de governança, né? Então, tem aqui audit tags, né? Restringir a criação de recurso por região, né? Isso é super importante também, porque você pode ter um ambiente teu que só precisa estar no Brasil e não precisa criar nada em outro lugar, né? Então, aí vocês conseguem analisar isso também e trazer essa recomendação para você, né, se for o teu caso, né? Então aqui tem várias medidas, eu não vou ler uma por uma porque é bastante coisa, mas ó, o pilar de governança tem essa página, tem esse complemento aqui, né? E no pilar de FinOps também tem bastante coisa, né? Tudo isso está dentro das coisas que a gente falou aqui, eu falei e o Igor mostrou na prática, né? Então aqui o pilar de FinOps e o pilar de segurança também, que é super importante também, né? Porque o Azure, né, desde que ele seja bem utilizado, é muito difícil de acontecer alguma invasão, algum tipo de brecha de segurança, né? Então é super importante aí, caso vocês precisem, vocês podem procurar aí o gerente de contas que atende vocês, e aí eles conectam aqui comigo e se for o caso, né, que tem outros arquitetos também que atuam em outras unidades de negócio, e aí conecta com o time de consultoria para a gente seguir aí com os próximos passos e iniciar esse assessment, né, no ambiente de vocês, tá? E aqui, por último, né, nesse cliente que a gente pegou de exemplo, né, o time analisou o ambiente dele, viu o que poderia ser feito, né, para reduzir o custo no ambiente desse cliente, e aí o resultado final é que deu aí um saving mensal de quase R$ 3.400 por mês e R$ 40 mil por ano, né? Então isso é realmente uma coisa que tem que estar de tempos em tempos, né? Tem que estar sempre sendo reavaliada, né? Não é uma coisa que faz uma vez e nunca mais precisa mexer. Até porque, né, sempre surgem novos projetos, né, as equipes aí que estão com acesso, né, com permissão para criar recursos no Azure, sempre estão falando com as áreas de negócio das suas empresas para criar novos projetos e novos recursos dentro do Azure, né? Então, por isso, que de tempos em tempos é super importante isso ser feito e refeito, né? Então, aí a frequência quem define são vocês, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Aí o ideal é que seja, no mínimo, uma vez por ano, né? Porque um ano dá para acontecer bastante coisa no ambiente e ele ficar desatualizado a nível de governança, né? E como eu falei anteriormente, fica sempre, o ambiente ele fica, você vai, né, ficar desatualizado, então você tem que estar sempre olhando para isso, porque é diferente
do mundo on-premise, que a gente compra a máquina, deixa ela ligada lá e acabou. Né? No Azure não é assim, porque tudo isso reflete diretamente no preço. Né? Então, muito importante também a gente trazer esse tipo de oferta aqui para vocês, porque tem muitos clientes que não têm muitas pessoas na equipe, ou não tem tempo, ou estão com muitos projetos para trabalhar ao mesmo tempo e não vai ter oportunidade de ficar avaliando, né? Porque realmente é uma coisa que tem que ter um carinho ali, um cuidado para ser observado, né, nos ambientes de tempos em tempos. Isso é de maneira recorrente, tá? Então é isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês hoje. Desde já, muito obrigado pela atenção e pela audiência de todos. E até a próxima, pessoal. Obrigado, Fabi. Está com você.